Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria. Hoje eu continuo respondendo as perguntas dos pais e das mães e vamos falar sobre prevenção, sobre a alimentação, sobre as medidas gerais de prevenção na criança. Bom, outras questões que vieram são aquelas relacionadas à prevenção da Covid-19 nas crianças. Por exemplo, assim, quais as melhores formas de prevenção na criança? São as mesmas do adulto. A criança tem que ser ensinada a lavar suas mãos o mais breve possível, de acordo com a sua idade, até chegar nesse ponto as mães vão lavar as mãos das crianças. As crianças vão aprender já muito cedo a sua etiqueta respiratória, A gente vê crianças que até hoje não colocam a mão na frente da boca para tossir. Então os pais vão ter que ensinar isso. E também a questão relacionada ao próprio isolamento social. É um período difícil, as crianças estão em casa, a gente vai ter que conversar muito com elas, mas o isolamento social é o que previne. E veja como esse isolamento social é importante. A quantidade de consultas de crianças em pronto atendimentos e em consultórios pediátricos caiu muito. Por quê? O isolamento social não protege apenas da Covid-19, protege de todas as outras doenças comuns na criança. Então, as crianças, de um modo geral, não têm adoecido, graças ao papel das mães no isolamento social. Então, muito provavelmente, graças aos pais e às mães de crianças pequenas, a gente está fazendo aquilo que se chama do achatamento da curva. Então, são vocês que estão segurando as crianças em casa, porque elas podem ser vetores, já que elas são assintomáticas, e estão ajudando a segurar essa pandemia em níveis que o sistema de saúde está conseguindo dar conta. Mais uma pergunta bastante interessante em relação à Covid-19 é: estar com a imunidade em alta minimiza os efeitos da Covid? Alguma alimentação influencia? Além de uma alimentação saudável e atividades físicas, há algo mais que se possa fazer para melhorar a imunidade das crianças? Estar com a imunidade em dia é fundamental para a gente ter menos doenças e, quando as tiver, ter uma doença mais leve. Então, as crianças parece que estão bem, Elas têm tido quadros mais leves, têm tido menos quadros em crianças, em virtude inclusive daquilo que eu falei, do cuidado das mães em isolar essas crianças, por mais estressadas que essas mães estejam, com os filhos em casa, tendo que fazer home office e tudo, mas elas estão dando conta do recado. A pergunta quanto à alimentação é bem interessante. Bom, quanto à alimentação, é importante que a gente saiba que não há nenhum alimento específico que vá melhorar a imunidade contra uma doença do tipo viral, do tipo o coronavírus, a Covid-19. Mas a gente tem algumas orientações. A gente sabe que alimentos minimamente processados são mais saudáveis. E os alimentos ultraprocessados, eles são muito deletérios para a saúde. Como que a gente vai saber o que é um alimento minimamente processado e um alimento ultraprocessado? O alimento minimamente processado é aquele in natura, do tipo legumes, verduras e frutas, arroz, feijão, a carne, o leite. São alimentos que passaram por processos mínimos na sua preparação para ser entregue ao consumidor. Eles não precisam ser desembalados, eles não vêm num plástico, num vidro, são alimentos muito mais saudáveis, eles têm uma quantidade maior de nutrientes do tipo vitaminas, minerais, eles têm fitoquímicos, que são substâncias antioxidantes que têm um efeito protetivo, eles têm índice glicêmico geralmente menor, ou seja, eles engordam menos, eles têm um metabolismo muito mais fácil. O alimento ultraprocessado é aquele altamente industrializado. São as bolachas, são doces, são aqueles alimentos que você precisa abrir um vidro, abrir um pacote, gera muita embalagem. Esses alimentos, de um modo geral, são muito piores para a saúde, eles engordam mais, eles têm menos compostos
ativos na imunidade, né? Eles perdem muito das suas vitaminas, ou então eles são acrescentados de vitaminas artificiais, eles perdem muito dos seus fitoquímicos, que eu falei antes, que são substâncias que têm um efeito bom no corpo de um modo geral, então devem ser evitados. Então sempre prefira alimentos in natura e evite os alimentos ultraprocessados. E óbvio, você vai ter que ter também um cuidado com o ritmo alimentar. Eu sempre falo, quando eu falo sobre as dificuldades alimentares na criança, que o importante não é tanto a comida, é a relação que se estabelece com a comida. Então, nesse momento em que a gente está sob estresse muito grande e que a gente está vivendo em casa muito mais tempo, observe o seu filho. Qual que é a relação que ele está estabelecendo com essa comida? Se ele está comendo porque ele realmente está com fome, ou essa comida está entrando porque ele está estressado, porque está com medo, está com frio, está com calor. Algumas crianças comem por outros motivos que não a fome. E isso é importante para manter uma saúde e uma competência alimentar adequada. E aí entra também a questão das vitaminas. Não há nenhuma vitamina que proteja realmente contra a infecção por Covid. O que a gente sabe é deficiências vitamínicas têm que ser corrigidas. A mais comum é o ferro, aqui no Brasil, né, por questões sociais. Outra questão importante é a vitamina D, né, principalmente para quem mora no sul. A reposição de vitamina D muitas vezes é recomendada. Provavelmente o selênio e o zinco também, quando deficientes, podem piorar a imunidade da pessoa, mas é importante dizer o seguinte: excessos desses nutrientes, eles não vão ser bons. O que a gente deve fazer é somente corrigir as deficiências, né? E para isso, o seu pediatra ou a sua nutricionista vão poder te orientar. Eles vão poder te dizer o que está faltando, se é que está faltando e se precisa realmente fazer alguma coisa em relação a essa questão nutricional. Muito bem, eu fico por aqui e vou aguardar vocês no próximo vídeo, onde a gente vai conversar sobre uma série de questões que vieram sobre o uso de máscaras nas crianças.